Olá, paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Hoje vamos para a quinta lição. Infelizmente ainda não podemos fazer a nossa aula presencial devido ao decreto, mas nós estamos, contudo, estamos seguindo a nossa lição do nosso trimestre e vamos continuar, não podemos parar. Campeão não é aquele que começa primeiro, é aquele que chega até o fim convicto das suas coisas. Amém? Então hoje a gente vai falar da lição 5, como conviver com o diferente. É uma lição bem assim, acho que é uma das mais difíceis de você dar, porque é uma coisa que te limita muito a diferença dos outros e você querer mudar, ou você querer mudar as pessoas. E hoje a gente vai aprender que a gente temos que aceitar e respeitar o limite, a diferença de cada um. Amém? Vamos ler. O nosso texto bíblico é em Gênesis 37, do 1 ao 36, que fala a história de José e os seus irmãos. Não vamos ler porque é grande, mas todo mundo sabe a história de José, que José era filho de Jacó com a sua amada Raquel. Ele era o filho querido do pai e os irmãos, os outros 10 irmãos, tinham ciúmes dele. Então, isso tornou com que tivesse as diferenças deles acabariam dando no que deu, na venda de José, falando que José morreu, até José se tornar governador do Egito. Acho que todos conhecem essa lição, mas quem não conhece, é interessante você ir lá, ler e ver todas as características, os pontos, o que a gente vamos falar aqui, que tem nessa história de José. Mas o versículo em destaque dessa aula está no Romanos 12, 18, que fala: no que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Amém? Eles nos ensinam a respeitar as pessoas e viver em paz. Então vamos começar a ler a nossa revista. As nossas revistas já estão na igreja, quem puder passar por lá e comprar para acompanhar, vai ser legal, vai ser interessante para vocês terem depois como estudar também. Então quem puder passar na igreja e pegar nos cultos que estão tendo de noite, já elas vão estar lá. E se vocês quiserem, é só adquirir com o Toninho, tá bom? Com o irmão Toninho. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Bastante, da minha bastante. Todas são iguais? Não, muitos diferentes. Posso dizer que até a minha família, meu lar, minha casa, são diferentes. Uns são diferentes do que outros. Tem algumas características que parecem um com os outros, mas é muito diferente a personalidade, o jeito de cada um tem sua identidade. Muito provável que a resposta seja não. Eu acho que é a certeza, nem improvável. Por isso, conviver com pessoas diferentes de nós implica viver em família. O que é família? É conviver com pessoas diferentes de nós, respeitando uns aos outros. Nessa lição, estudaremos a história de José. Foi o que eu li, que está em Gênesis 37, do 1 ao 36. Estudaremos a história de José e seus irmãos. Um contexto de conflitos de pensamentos, de gerações e de sonhos a serem realizados. Nesse contexto, veremos o quanto uma família pode chegar a conflitos intermináveis, que haja sabedoria em você. Que Deus te use, que Deus te capacite, para que você seja uma pessoa que possa ser luz na sua casa, na sua família, para que você possa respeitar as pessoas do jeito que elas são. Lembrando que a sabedoria, na Bíblia, diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Então, peça a Deus. Ainda em Provérbios fala que a sabedoria é mais valiosa do que ouro, do que bens, do que estudo, porque é ela que nos faz viver melhor. Amém?
E a Bíblia também diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você tem sabedoria, você teme a Deus. Então, pare e pense nesse momento, será que eu sou uma pessoa sábia? Será que eu sei lidar com as diferenças do próximo? Com a diferença da minha família? Se você teme a Deus, você consegue lidar com essas diferenças, mesmo que essa diferença possa ser contrária à sua, mesmo que essa diferença talvez seja uma diferença que te machuque, mas você temendo a Deus, você consegue entender essa diferença. Seja sábio e um instrumento para de Deus para trazer a paz em meio às dificuldades da sua família. Amém? No Sermão da Montanha, Jesus fala muito isso, que nós temos que ser pacificadores. Então, é interessante isso. Que pacificador é a pessoa que chega e coloca, sabe? A pessoa chega e acalma, não a pessoa que chega e coloca mais lenha na fogueira, sabe? A pessoa que vem e pacifica, a pessoa que chega e fala, não, sabe? Tenta unir as pessoas, não afastar cada dia mais. E isso daí é fruto do Espírito Santo, que se chama mansidão. E isso daí é lindo, isso daí vem do Senhor, isso daí é para pessoas que temem a Deus realmente, porque é difícil fazer isso. Por nós mesmos sendo uma natureza pecaminosa, a gente não consegue. Mas eu tenho certeza que quando a gente tem o Espírito Santo, isso tudo fica mais fácil. Sou diferente, e daí? Já percebeu como é diferente conviver com outras pessoas? Cada uma tem uma personalidade, uma maneira de pensar, um gosto diferente. Isso não é privilégio, pois esse fenômeno acontece com todo mundo. A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. Ele nos dá a liberdade de escolher o que desejamos ser. Engraçado que muitas vezes a gente acha que a diferença do próximo é ruim. Mas se pensou se todo mundo fosse igual, ia ser chato, né? Ia ser uma coisa muito monótona, uma coisa muito, eu concordo, a outra concorda, e daí não ia ter pensamentos diferentes. Isso aí foi dado por Deus. Mas como foi dado por Deus, mas a nossa natureza pecaminosa acabou invertendo isso, que as pessoas se irritam, que as pessoas não aceitam, que as pessoas não respeitam as diferenças das outras pessoas. Por isso que nós que somos servos do Senhor, que tememos ao Senhor, temos que entender e respeitar as diferenças do próximo. Talvez essa diferença, como eu já disse, é uma diferença que é até contra os nossos princípios cristãos. Mas o respeito, o amor vai fazer com que as pessoas tenham prazer e tenham vontade e desejo de seguir a esse Deus que nós tanto amamos. Amém? É o nosso amor e é o nosso respeito que vai transformar vidas. Em Jesus fomos chamados para ter uma vida em abundância, vivendo a liberdade nele e com ele. Amém? Não há problema de sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme ele deseja que vivamos. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser e de viver. E dessa maneira diversa é que nossa vida passa a ser um sinalizador da vontade de Deus, tanto dentro de casa quanto fora. Já que ser diferente é normal, então o que precisamos compreender? Vamos aprender um pouco mais como a gente adaptar, como a gente respeitar a diferença do próximo. Uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da vida é de se relacionar com todo tipo de pessoas, sem deixar de se influenciar pelo aquilo que não é bom. O apóstolo Paulo diz, examine tudo, fique com o que é bom. Nessa fase da vida de vocês, que são adolescência, jovens, é um momento muito difícil. É um momento que vocês estão descobrindo a vida pelos próprios olhos de vocês.
Então, o que acontece? Vocês vão se envolver com muitas pessoas, tanto em escola, como em faculdade, como em casa, como na igreja. E essas pessoas são diferentes. E ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas têm princípios diferentes, principalmente aqueles que não são cristãos, que vocês. Então, isso a gente tem que entender aquilo que Paulo diz: examine tudo, o que fique com o que é bom. Então, todas as pessoas têm o seu lado bom, todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar, mas nós devemos olhar e ficar com aquilo da pessoa do lado bom, porque senão a gente acaba influenciado por essa pessoa e acaba a gente saindo dos princípios que não agrada a Deus. Então pense bem nisso. Em nossa família existem pessoas diversas de um jeito distinto. Devemos aprender a conviver com elas da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Viver em amor e compreensão, em paz e no centro da vontade de Deus. Assim aprendemos a assimilar somente o que é bom para nós. Isso é um desafio na nossa vida, até em todo tempo, não só na fase de adolescente, não, mas em todo tempo. É a gente saber aprender a conviver com as diferenças da nossa família. Isso é um desafio. Eu confesso a vocês que às vezes eu me pego assim, querendo pôr Jesus abaixo, ou querendo que as pessoas tenham o mesmo princípio que eu, querendo que as pessoas da minha família tenham as mesmas ideias do que eu. Eu falo, opa, eu não tenho que mudar ninguém. Porque a Bíblia diz que quem muda as pessoas, quem convence as pessoas são o Espírito Santo. Então devemos orar, jejuar, buscar a Deus, para que Deus possa converter, para que essas pessoas possam ser convertidas e o Espírito Santo convencê-las do que é certo e do que é errado. Amém? A diferença como presente. A palavra de Deus nos mostra aspectos diversos de que Deus Altíssimo criar o mundo. Em sua natureza criada, há vegetações, animais e tudo quanto é vida orgânica para mostrar a beleza plural que enfeita o mundo em que vivemos. A mão de Deus atuou nessa diversidade e beleza de sua criação. Como ser humano, a coroa da criação seria diferente. Engraçado isso, né? A gente quer que as pessoas sejam iguais, mas nem as plantas são iguais. Nem as flores não são iguais. Como que um ser humano, que é a coroa da criação, é aquilo que Deus parou, criou com as suas próprias mãos, que não foi só apenas falado a criação, mas foi feito pelas suas próprias mãos, vai ser igual. Não tem como. Eu sei que é difícil, mas a gente pode respeitar e amar as diferenças. Entretanto, nem tudo é belo e bom, verdade. Tem umas plantas que é feia, ou tem umas folhagens que a gente pensa que é gostoso, é ruim. Tem uns remédios e tem umas coisas que são bonitas, então todos são diferentes. Não podemos esquecer que neste mundo vivemos sob a influência do pecado, devido a Adão e Eva, lembra, né, gente? O que dizer que nem toda a diversidade presente no ser humano reflete a vontade plena de Deus? Sim, Deus criou a diversidade, mas também é verdade que o pecado deformou a perfeita criação de Deus. Foi aquilo que eu falei. Deus fez a pessoa uma diferente da outra, mas a nossa natureza pecaminosa acaba distorcendo isso, deformando aquilo que Deus criou. Por isso nós que somos guiados pelo Espírito Santo, vamos voltar isso, vamos reconhecer isso, vamos ver isso e vamos mudar essa situação em nome de Jesus. Gerando essas misturas sem fim de coisas que geram destruição para a vida humana. Então, como saber se o modo como estamos vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Em primeiro lugar, devemos saber se temos seguido os passos de Jesus. Ele diz no Evangelho de João que apenas somos seguidores de Jesus se servimos se fizermos o que ele pede. Está em João 15, 10, 12.
Você já tem atendido o que Jesus lhe pediu? Eita! Se sim, fica tranquilo. Você será muito útil para Deus, do jeito que é. Aqui ele já começou a falar de nós mesmo. Às vezes a gente acaba tendo uns complexos que Deus não vai nos usar porque eu sou diferente, porque eu sou feio, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Gente, em nome de Jesus, vocês são filhos de Deus, são imagem e semelhança. Vocês são assim a coisa mais preciosa, o que Deus mais amou nesse mundo e deu seu próprio filho para morrer por nós. Então a gente tem que ter essa convicção, sabe, de criação, que nós somos criados por Deus, que nós somos filhos de Deus. Porque Deus vai nos usar. Se a gente está fazendo a vontade dele, se a gente está fazendo tudo conforme ele nos pede, você pode ter certeza, você será um instrumento de Deus para esta nação. Você será hoje da sua família, amanhã da sua rua, depois do seu bairro, e assim Deus vai te usar poderosamente, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e Deus está à procura de pessoas sinceras, de pessoas que queiram cumprir tudo aquilo que Ele deixou na Bíblia Sagrada. Então, eu peço a vocês, se preocupe em servir a Deus, se preocupe em estar mais próximo do Senhor, se preocupe em seguir os passos de Jesus, isso é o mais importante. Assim, nós teremos o Espírito Santo nos ajudará a respeitar as diferenças do próximo e nós nos seremos aceitos como os filhos de Deus. Isso será maravilhoso. Isso será uma transformação, tanto na nossa família, como na nossa igreja, como na nossa nação. Porque, como nós estudamos na primeira lição, que eu falei para vocês, que famílias transformadas, famílias fortes, igrejas fortes. Então, a gente tem que cuidar do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos pais, para que isso se torne real na nossa vida. Amém? Ele nos quer fazendo a sua vontade, pregando as boas novas por todo mundo, principalmente dentro da nossa casa e não apenas evangelizando em viagens missionárias. Isso foi o que eu sempre falei desde a primeira lição e eu tenho certeza que a pastora Gi também falou na segunda, eu tenho certeza que o Marcos falou na terceira, desculpa, é o contrário, o Marcos na segunda e a pastora na terceira. Que a gente tem que se preocupar com a nossa família. Então, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é infiel, é pior do que o incrédulo. Então, a gente tem que se preocupar, a gente tem que ser referência dentro do nosso lar. Assim será diferente essa nação. Amém, queridos? Eu sei que ser crente na igreja pode ser fácil, ser crente na rua pode ser fácil, mas ser crente dentro de casa é um desafio em que nós cristãos todos os dias negamos a nossa vontade e pegamos a nossa cruz e seguimos ela. Como diz Jesus, quem quer me seguir, negue-se a mim mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Então que isso seja real na vida de vocês, para a gente ter convicção de que a gente está seguindo a Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão transformadas pelo seu testemunho. Ah, pastor, eu sou muito nova, eu estou pensando em estudar, não penso em ganhar almas, ganhar vidas. Talvez você não preocupado com isso, mas se você tiver uma conduta, um testemunho de vida, automaticamente você vai ganhar vidas para Jesus, porque não é de tanto falar, mas é sim do jeito que você vive, é que as pessoas estão observando e vão ver que realmente existe um adolescente que é diferente e que respeita as diferenças. Amém? Todos são diferentes, e agora? Todos são diferentes, você poderia pensar que ficou complicado, sim, você tem razão, mas para lidar com essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nos relacionamos com outras pessoas,
seja com nossos pais, com nossos irmãos e com nossos amigos. Lembra, o Espírito Santo é seu amigo, melhor ainda, hein? E ele te ajuda. Muitas vezes, dentro da família, as diferenças levam-nos às consequências trágicas. Você conhece a história de José. Ele era alguém bem diferente dos seus irmãos, pois era o filho mais novo de Jacó, tinha sonhos e expectativas que o distanciava de seus irmãos. Certa vez a situação ficou tão complicada na família de José que seus irmãos se deixaram levar pela inveja e maldade e os venderam como escravo para outro povo. Porém, Deus transformou o que era uma história trágica em uma salvação para o povo de Israel. Como isso foi possível? José se deixou usar por Deus e não foi levado pelo sentimento de vingança. Assim, ele superou as situações adversas e foi o homem usado para o Altíssimo para salvar a sua família, incluindo os seus irmãos que havia sido vendido. Relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto a nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas sobretudo amar o que temos como inimigo. Como os filhos de Deus em sua casa, você pode buscar se relacionar bem e com sabedoria com toda a sua família. Peça ajuda a Deus para que Ele mude a história de sua casa e transforme o que é problema em salvação. Se deixe usar como canal de transformação da sua casa. Amém? Nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a respeitar as diferenças, a nos policiar muitas vezes. Eu sei que dentro de nossa família é difícil, é complicado, mas creia que Deus está com você e Ele te ajudará. Ele te dará sabedoria, Ele te dará discernimento. Pode haver provocações, pode até ter havido brigas, pode até ter coisas tristes que você passou, que você sabe que no momento das emoções a gente deixa levar e acaba deixando em muito longe. Não deixe que essa discussão. Tem um ditado popular que fala que quando um não quer, dois não briga. Então, em nome de Jesus, quando houver alguma discussão, que você vê que as coisas estão, saia de perto, vai orar, sabe? Se policia, tenta o máximo possível não se envolver com brigas. Às vezes isso pode ser até contra a sua fé, até contra aquilo que você acredita, mas mesmo assim não discuta, não bate boca, porque isso não leva a nada. Eu tenho certeza que Jesus vai agradar muito mais se nós calarmos, fecharmos nossa boca e deixar que o Senhor, que nos honra, que nos vê em secreto, que fará com que essa situação se reverta. Não tenta reverter algumas situações com as suas próprias mãos. Nós não temos nem autoridade, nem poder para mudar algumas pessoas e algumas ideias das pessoas. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que ele é especialista em fazer isso, em convencer as pessoas. Então, em nome de Jesus, cuida disso, cuida da sua família, cuida disso, pensa nisso. As diferenças não são para ser tratada como uma coisa ruim, sim como uma coisa assim, que legal que o meu irmão é diferente de mim. Isso significa que Deus me fez único, um ser único. Isso significa que Deus não fez um lote, Ele fez uma pessoa única. Isso significa que Deus ama as pessoas desse jeito. Isso significa que Deus respeita o jeito de ser de cada um. Então, se Deus respeita, que nem Deus obriga as pessoas a ir para o céu, Ele já fez o que Ele tinha que ser feito e as pessoas têm que aceitar Jesus. Se até Deus faz isso, por que nós temos que forçar? Ore, o Espírito Santo é para isso. O Espírito Santo está aqui no mundo para que Ele possa nos ajudar a buscar isso, para nos ajudar a mostrar Deus para as pessoas. Eu sou uma pessoa que quer que todo mundo creia em Deus, que tenha a mesma fé do que eu, principalmente as pessoas que andam muito comigo. E às vezes eu acabo me decepcionando com algumas pessoas, ou as pessoas acabam se decepcionando comigo.
E Deus vem tratando muito para mim, que eu venha entender as pessoas do jeito que elas são, que eu venha respeitar o jeito de cada um, que eu venha amá-las do jeito que elas são, porque assim só assim elas vão ver Jesus em mim. Eu sei que Deus gosta de pessoas que, sabe, que falem de Jesus para quem for, sabe, aquelas pessoas que não importa, eu falo mesmo, não importa o que a pessoa pense de mim, eu não posso negar. Às vezes, esse jeito de ser assim, eu sou sincero, eu não gosto de falar, eu falo na cara. Às vezes essa sinceridade, essa vontade de falar na cara, essa vontade, isso daí pode afastar uma pessoa dos caminhos do Senhor. Isso pode prejudicar o trabalho que o Senhor já tem feito na vida dessa pessoa há algum tempo, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus cuidar. A gente tem que se apegar nas promessas do Senhor. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia fala que eu e minha casa seriam salvos. Então a gente tem que se apegar nessa promessa e viver isso. A gente tem que ter convicção disso. Deus, eu não aceito que nenhum das minhas famílias morra sem salvação. E ore, busque a Deus, jejua e seja um bom servo do Senhor. Seja um adolescente luz. Seja uma adolescente que as pessoas tenham vontade, prazer de ficar perto. Não porque é engraçado, não porque entra em todas as pilhas, não porque entra em todas as conversinhas, não. Porque as pessoas vê Deus em você. Porque as pessoas possam ver em você tudo aquilo que elas estão procurando. Porque se Deus está conosco, a alma do ser humano grita por Jesus. A alma do ser humano grita por Jesus e eles não entendem isso. Eles pensam que é falta de um namorado, é falta de uma bebida, é falta de um cigarro, é falta de alguma coisa. Não. Isso é carência. Essa carência toda é falta de Jesus. E se eles verem em nós Jesus, eles vão querer estar perto de nós. E assim nós vamos ser referências e a gente vamos conseguir levar mais gente para Jesus. Amém? Conclusão. Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro da nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus e agir conforme a sua vontade, trazendo harmonia e comunhão aonde nossos pés tocarem. Momentos de conflitos e adversidade são comuns e não poucos, mas cabe a você buscar em Deus sabedoria para fazer do seu lar um lugar de paz, onde todos venham desfrutar de um relacionamento de harmonia e de respeito. Cabe a nós, cristãos, servos do Senhor, que temos o Espírito Santo, deixar com que a nossa casa, o nosso lar, seja um lugar de harmonia e de respeito. Se nós cristãos não conseguimos entender isso, meu Deus, eu tenho convicção que muitas casas têm muito problema porque ainda eles não perceberam isso. Então, em nome de Jesus, ora para Deus sabedoria. Peça para Deus te ajudar. Pede para Deus te aconselhar. Siga os passos do Mestre. É fácil. Siga os passos do Mestre. Sabe, tem uma Bíblia para ler. Gente, confia na Bíblia. Ela é o nosso referencial e sempre será. Ela é toda divinamente inspirada por Deus. Se ela é todas, então não são contos, não são histórias, não, é a palavra, é a boca de Deus que está ali. Então, leia Provérbios. Provérbios é muito interessante, eles falam muito como a gente se conduzir no dia a dia, com quem a gente se relacionar, fala como a gente respeitar o próximo, como a gente honrar o nosso pai e nossa mãe. Pensa nisso. Leia Provérbios. Eu tenho certeza que essa geração de adolescentes, de jovens que está surgindo no Brasil, vai sacudir essa nação, porque vocês vão ser diferentes. Vocês estão vindo de famílias curadas, de pai e mãe, que foi atrás de Jesus, que não aceitou mais a viver naquele passado onde os avós de vocês viviam e quiseram mudança. E essa mudança vai refletir em vocês, porque vocês serão melhores do que nós, do que a minha geração. E eu creio que vocês, como uma base bíblica que a nossa igreja tem
tenha assim, se dedicado tanto para que isso aconteça, que vocês tenham uma estrutura bíblica. Isso fará muita diferença. Quando vocês estiverem em momentos difíceis, vocês vão lembrar de tudo isso. E eu peço a Deus, neste momento, que quando vocês estiverem precisando tiverem um momento em situações difíceis, que vai tornar um transtorno, uma tragédia, uma discussão entre seu lar, que Deus faça você lembrar desta palavra, dessa lição de hoje, que a gente respeite o próximo e que a gente possa ser usada por Deus para apaziguar, para pacificar, não para ser pessoas que colocam mais fogo, que pessoas que tormentam os outros. Amém? Muito obrigado por esse tempo que vocês pararam para me ouvir. Eu sei que está tendo um tempo muito difícil, era para a gente já ter voltado, mas infelizmente o governo não permitiu. Mas ore pelo Brasil, continue orando, jejuando. Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, porque Deus tem que realmente governar esta nação. Nós estamos orando e a gente tem que aceitar algumas mudanças que Deus irá fazer, mesmo que seja contra a nossa própria vontade, mas Deus está no comando de todas as coisas. Então, pessoal, ore, busque a Deus e peça que Deus nos ajude a transformar este Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, o país que não tem tragédias. Estou falando assim de furacões, não tem de tsunami, não tem nada disso. Mas infelizmente nós temos políticos corruptos que acabam com o Brasil. Mas levantou-se uma igreja que está orando e isso vai cair por terra em nome de Jesus. Continue orando, continue pedindo a Deus graça, pedindo sabedoria, pedindo para Deus mudar esta nação. Conto com a oração de vocês para que a gente possa, o mais breve possível, voltar a nos estar juntos, nos reunir, de estarem um mais próximo dos outros. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.